Olá, senhoras e senhores, estamos no ar com mais uma entrevista e no programa de hoje nós iremos conversar com ele, especialista em finanças e economia. Atualmente ele é CEO de uma companhia de investimentos. Ele estudou no IMB, Instituto Mises Brasil, também formado em zootecnia, e ele jura que tem doutorado na especialidade de cantor de karaokê de final de semana. Então, senhoras e senhores, recebam Felipe Marchesoni. É um prazer estar com você aqui, Urco. Obrigado pelo convite. Felipe, deixa eu te falar. Eu pesquisei sobre você, falei com algumas pessoas e todo mundo com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Cara, ele é apaixonado por karaokê. Cara, ele não... Mas assim, essa paixão sua é de final de semana ou é aquela coisa assim, pô, Felipe, vamos fazer tal coisa? Rapaz, não vai dar não, que eu vou fazer um karaokê aqui. Como? Tipo, você realmente é aficionado por karaokê? Viu, eu sou casado com uma japonesa e as famílias japonesas gostam muito. Essa cultura do karaokê eu já tive lá quando criança com os meus pais. Brincadeiras assim, de finais de semana, raramente. E aí quando eu me casei, o meu sogro é um apaixonado por isso. Uhum. E eu aprendi a gostar da música, né, do canto. Mas é pura diversão, nada sério, e cada copo de cerveja que eu bebo, eu fico mais e mais ainda um galante cantor. Assim, uma coisa... Então quer dizer que no final da festa tá gravando DVD? Gravando DVD, imitando aí grandes cantores como Roberto Carlos, Nelson Gonçalves, Amado Batista, aí já é fim de festa. Camisa aberta. Felipe, hoje você é CEO de uma empresa de investimentos. Quando a gente fala, eu tenho dinheiro investido ou em bens, as pessoas acham que para você investir, você precisa ter um dinheiro realmente de grande importância, de grande quantidade. É mito ou é verdade? Wilk, tudo começa na sua cabeça, é o seu pensamento. Se você acha que você é uma pessoa pobre, você já está garantido, você vai ser pobre, né? Riqueza é um estado de espírito. Primeiro momento, você precisa ter esse espírito de você vai conseguir. Todos nós aqui, todos que estão aqui nesse Brasil, se nós voltarmos a 100 mil anos atrás nos Homo sapiens, todo mundo era na caverna. Uhum. Então todo mundo começou praticamente igual. Era o mesmo estado. Era o mesmo estado. Então você tem que ter um mindset, né, um pensamento positivo de riqueza, e você tem que ter hábitos positivos. Né? Primeiro você tem que economizar, você tem que começar na sua infância, por exemplo, ensinar os seus filhos a colocar moedinha no cofrinho, para fazer esses hábitos. Se você não tiver esses hábitos de guardar dinheiro, poupança, é claro que você não vai conseguir alcançar os seus objetivos que você quer no futuro. Então, é um estado que eu falo, é um estado de pensamento. Se você tiver um bom pensamento e começar a ter bons hábitos, qualquer um pode chegar no estado de riqueza, com certeza. Você cursou na IMB, na escola austríaca. Você podia falar um pouco para a gente, porque puxa um pouco para esse lado, né? Puxa, a escola austríaca, ela... Por incrível que pareça, ela é a escola de economia mais antiga do mundo. Né? Os filósofos e economistas estavam ali na Áustria, fundaram a escola, e ela vem muito nessa linha de você alcançar a prosperidade, alcançar a riqueza, é muito numa linha de você ter poupança. Poupar é o início, né? Você trabalhar, o trabalho traz, além de trazer receita para você, traz felicidade, trabalhar traz dignidade, traz felicidade. Então você trabalha, você gera um excedente, né? Você gera receita, paga suas contas, o excedente você guarda, você gera poupança, e com isso você pode fazer empreendimentos ou emprestar para outras pessoas que querem empreender e ganhar um lucro em cima disso. Então a escola traz muito esse embasamento econômico, muito nesse sentido de todos podem, a única questão é você querer conseguir. Tem uma parte, a escola são 4 vertentes, você tem uma parte, que é essa que eu comentei, econômica, você tem uma parte filosófica, e aí entra muito na questão de ética, moral, né? Nós falamos muito, o Brasil é cheio de leis, leis para tudo, e
no nosso dia a dia a gente mesmo acaba falando, pô, tinha que ser uma lei para isso, né? E a escola nos ensina a moralidade das leis, né? Não é porque é lei que é moral, a gente aprende a diferenciar isso. Nós temos uma vertente que é também direito dentro dessa escola, e nós temos a questão das ciências sociais, ação humana, como que o ser humano acaba agindo, e é um modelo de incentivos. Todos nós, todos os seres humanos, ele quer sair de um estado de menor conforto para um estado de maior conforto. Isso é um axioma que a escola trabalha, e aí disso nasce toda uma teoria. Fiz aí esta estou pós-graduando, não entreguei meu TCC, mas é uma escola, tem um site fantástico, e ali tem muita informação gratuita, começa a ler os artigos, é muito bacana, quem tiver interesse. Você sabe o site para a gente passar? É www.mises.org.br, tá? Mas se você quiser depois põe na legenda que eu te passo. E dentro do mesmo contexto, existe o liberalismo econômico e o político. Só para o pessoal entender, dá para a gente diferenciar esses dois, ou até mesmo colocando no dia a dia da gente? Eu faço aí talvez um ajuste no seguinte: você tem a liberdade econômica e você tem a liberdade de costumes, que são duas coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Falando no espectro brasileiro, nós temos hoje a esquerda, ela quer trazer a liberdade dos costumes, mas não a liberdade econômica. Ela quer que o Estado intervenha, o Estado provedor. E você pega um espectro da direita, você tem um conservadorismo nos costumes, e você tem uma liberdade de mercado. Livre mercado é o quê? É você ter, você sai na rua, você tem ambulante, você tem loja, você tem qualquer um fazendo mercado, trabalhando no mercado sem interferência do Estado. Então esses são dois grandes espectros, talvez, para você entender o que é uma direita. Sem muito imposto, né? Exatamente, você ter a livre mercado. Para vocês terem uma ideia, hoje a China ela tem uma questão muito travada nos costumes, né? O Estado intervém muito ali no jeito dos chineses, mas ela tem o livre mercado. Ela aplicou o livre mercado, principalmente o livre mercado australiano, e hoje existe um ranking de liberdade econômica, e são mais ou menos 183 nações, e o Brasil está no último quarto, e a China está no primeiro quarto, para você ver como ela é muito mais livre. Fazer negócio na China, né, é muito mais fácil do que fazer negócio no Brasil. Por isso que em cada canto que você vai, tem um produto da China. Exatamente, não tenha dúvida, né? Hoje tudo que você olha, se nós olharmos aqui, essa caneca provavelmente foi feita na China. Inclusive é um oferecimento. Tô brincando. Não tem oferecimento. Ainda não tem oferecimento, mas um dia vai ter. E você falou que a China, ela constrói o livre mercado dela baseado na Austrália? Austrália. Ela copiou o modelo australiano de livre mercado. Que seria, só para dar brevemente para a gente? Não há protecionismo, né? Se você quer montar uma empresa, sei lá, de balas, de goma de mascar, você não tem lá uma associação que só deixa aquela naquele local. Pode ter 20 no mesmo local, ela não impede. Você fala não permitindo o monopólio. Não permitindo oligopólios ou monopólios. Então ela deixa o livre mercado, e aquele que tem mais sucesso, aquele empreendedor, porque empreender é correr riscos, tá? Correr riscos. E você empreender, aquele que tiver mais... quem é o patrão do empreendedor? É o cliente. Quem é o seu patrão? É quem nos assiste agora nesse momento. É ele que está aí. Beijo, patrão. Trazendo, exatamente. E se ele não entender bem, ele quebra. E esse é o risco do empreendedorismo. E no Brasil a gente tem meio que um arranjo de oligopólios, né? Você sempre tem lá uma turminha. Você pode perceber que no Brasil tudo é o número 4, né? São 4 agências de avião, 4 telefonias, e todas fazendo lobby para manter leis para não entrar na... Cara, isso é muito interessante. Eu não sabia, não sei vocês. Como assim tudo é 4? Existe uma teoria? Chega a ser teoria da conspiração ou é fato? Não, é o que se vê, né? A gente vê um monopólio seria de um único negócio. O correio é um monopólio, né? Sim. O correio ele só pode fazer a postagem ao correio. Então ele é um monopólio porque é único. Oligopólio você vai ter ali 3, 4, 5, meia dúzia. Mas no Brasil que você vê que você tem 4 grandes players. Que faz aquela panelinha, faz aquela panelinha. O time está fechado. Exatamente, o time está fechado. Faz o lobby no Congresso, cria leis protecionistas. Difícil vir por exemplo, uma telefonia americana, fala, eu vou entrar no Brasil para competir, para oferecer o quê? Para o consumidor
melhores linhas, melhores serviços, produtos mais baratos. E aí cria-se, através da agência reguladora, cria-se várias leis que travam, não deixam entrar pelo bem do país, claro, pelo bem de você, consumidor. E aí fica lá 4 players mais ou menos pegando mercado 25% cada um, 30% um, 18% a outra, e eles dominam o mercado. Esse mês você ganha. E a gente tem um serviço aparentemente bom, que é mais ou menos, né? E pagando caro. Em relação a isso, a gente vai lá fora e vê várias empresas competindo para levar o melhor para o consumidor. Aqui dentro, você acha que existe a possibilidade das pessoas pensarem assim, mas se a gente privatizar tudo, se a gente tiver 20, 30, 40 empresas, será que o serviço não diminui? Não fica uma qualidade menor do que 3 ou 4? Então, na verdade, você não precisa privatizar. Por exemplo, você pode só quebrar o monopólio. Vou pegar o exemplo do Correio. O Correio, ele é monopólio do governo. Se ele é tão bom, tão eficiente, libera para outras competirem. Pode ficar o monopólio do governo, não há problema. Só quebra o monopólio, deixa outras virem, e aí você vai ter empresa que é do Estado, como o Correio, e outras empresas que não são do Estado, e deixa elas competirem. Mas por que essas outras empresas, vamos falar da FedEx, por que elas não podem vir trabalhar aqui? O que impedem elas? Legislação. Leis que o Congresso faz que não permite a entrada dessas empresas no país. Puramente legislação. Para você ter uma ideia, existe uma lei, chama Lei da Cabotagem. Cabotagem é um avião internacional para no país, então ele para aqui no país para deixar, ele não pode fazer o carregamento, por exemplo, de um frete para levar para o outro que custaria muito mais barato. Já aproveita e não volta vazio, né, gente? E não volta vazio, exatamente. Não, ele não pode. É uma lei da cabotagem que ele tem que parar, deixar as pessoas ir embora. Ele não pode fazer um outro tipo de serviço. Tem que ser as companhias da oligarquia. Essas empresas brasileiras que podem fazer esses tipos de serviço. Fazia tempo que eu não ficava de boca aberta aqui. Sério, eu não sabia disso. Uau, que interessante. Vamos voltar a falar de investimentos, tá? Bora. Eu tenho certeza que é a dúvida de algumas pessoas, se não de muitas pessoas que estão nos assistindo. Por exemplo, eu tenho um X de dinheiro. As pessoas falam, mas para investir eu preciso ter, sei lá, 40, 50, 60 mil, eu não vou fazer isso. E vai que eu perco, eu aposto tudo e amanhã eu perco. Eu acho que eles têm um pouco esse pensamento. É correto esse pensamento? Wilk, você tem um tripé. Você tem volume de dinheiro, que é o que você está falando, se eu tenho muito, se eu tenho pouco. Você tem rentabilidade, quanto vai render esse meu investimento, e você tem o tempo. Então, esses 3 tripés, se você tiver mais velho, você precisa ter aí, e pouco dinheiro, você precisa ter muita rentabilidade para você conseguir ter um volume de dinheiro lá na frente ou de bens que possa garantir a tua aposentadoria, né? Porque você sabe o que significa o INSS, né? INSS. Isto nunca será suficiente. Então, nem nessa e nem na próxima geração. Então, você não pode contar com isso. Vai ter que fazer aí um plano, né? Que é isso muito a nossa função. Planejar aposentadorias, planejar sonhos e futuro. Então, nós trabalhamos com esses tripés. O que nós vamos mexer? O jovem no Brasil, por isso que eu falo que a educação financeira deveria entrar nas escolas. Né? Só pegando esse gancho, a gente entrevistou aqui a professora Ana Paula, e a gente citou isso aqui sobre o ensino de política, de economia nas escolas. E porque até hoje é debatido isso. Por que não se ensinam isso em escolas públicas? Não sei como é a rede privada, porque eu acho que cada um tem também sua diretriz. Não ensina também. Por quê? Aqui é só lugar de fala, Felipe. Põe pra fora esse sentimento aí. Eu até fiz um post no Instagram. Aliás, segue o Felipe. Qual é o seu Instagram? Fala pro pessoal. Felipe Marchesoni, vocês vão estar no Instagram. Eu fiz um post. Você tem que manter as pessoas ignorantes, né? Porque senão você não mantém o poder do Estado, né? O poder de manipulação de massas. É muito complicado. Quanto menos eu sei, menos eu questiono. Menos eu sei, menos eu questiono. Mais fácil eu sou manipulável. O homem massa, né? Eu assisto lá. Felizmente, o que é o Brasil? Existe um artigo que chama o João Médio, né? Ele assiste uma certa televisão, ele
ele lê um certo jornal e ele começa a dar opinião sobre tudo, né? Da opinião da opinião, né? Da opinião da opinião. E entrar na educação, né? Entrar na educação, o que é educação, né? O que é educação? Educação, eu arrisco aqui falar, qualquer aluno de terceiro colegial pega a dedo de níveis públicos e pede para escrever uma redação. Coerentes, quer dizer. Uma redação coerente, né? Então é difícil. Eu acredito que hoje, para eu quero ter sucesso no Brasil ou no mundo, eu acho que você precisa saber português, escrever muito bem, e você precisa saber fazer contas, né? E contas engloba aí uma educação financeira. Ah, mas essa criança não vai precisar saber porque ela não vai ter dinheiro. Não, mas o pai dela vai comprar o carro, ou vai comprar a casa, e ela pode auxiliar esse pai a olhar, a ler o contrato. Então tem que ler um contrato, olha o português, e eu tenho que fazer a conta. Ler, entender e fazer a conta dos juros que ele está pagando, quer dizer... Não é só assinar embaixo. Não é só assinar embaixo. Então olha a importância disso, fazer nas bases, né? Começar principalmente nas bases, mas aí a gente vai entrar num outro caminho aqui, que é um assunto gostoso. Mas falando em investimentos, né? Na pandemia, desde o começo dela... Como eu posso, tenho um dinheiro parado, como eu posso investir sem ter medo de perder tudo na pandemia? Porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu posso ser mandado embora, não sei. Existe uma regra, uma fórmula para você começar investindo ou cada caso é um caso? Eu acho que primeiro o hábito de guardar dinheiro, e você pode guardar na gaveta, e aí você vai começando a ficar mais sofisticado, você pode colocar na poupança, você tem que ter o hábito de guardar. R$10 por semana, R$100 por mês, você cria esse hábito, depois você começa a estudar, a ler um pouquinho mais. Eu entendo que todo brasileiro hoje, ele deveria estar entrando na Bolsa de Valores, ele pelo menos ter o acesso à Bolsa de Valores, que é muito simples. Mas essa palavra assusta muita gente. Nossa, estou aplicando na Bolsa de Valores. Meu Deus, você foi viajar para os Estados Unidos, foi viajar para fora, você está rico, então... Não, então desmistifica isso pra gente. A Bolsa de Valores, você vai ter lá você pode apostar na Bolsa de Valores, que eu não recomendo você apostar, e você pode comprar boas empresas ou bons imóveis, inclusive na Bolsa, que são os fundos imobiliários. Tá? Você pode ser um dono de um pedacinho daquele e você vai receber o aluguel daquele imóvel, por exemplo, ou você vai receber os dividendos daquela empresa. O que as pessoas precisam entender é que o dinheiro na poupança ele não vai dobrar, ele vai demorar anos para dobrar. Num CDB do banco ele vai demorar anos. Uma fração desse dinheiro você precisa ter em Bolsa de Valores. As pessoas precisam entender que a Bolsa de Valores é uma montanha-russa? Ela vai ter seus altos e seus baixos. Mas existem uns que têm menos altos e menos baixos. No geral, vai ter os altos e baixos. O que tem que entender é que o brinquedo não vai quebrar. Né? O brinquedo vai estar lá, vai estar firme, vai ter seus momentos de alto, seus momentos de baixo. Mas ser dono, né? Nós temos as pessoas, nós estamos na geração, não é mais a geração millennials, é a geração 7-1, né? Você sabe que a geração... Você não sabe com quem o Brasil jogou em 84, mas sabe do 7-1. Mas sabe do 7-1. Essa nova geração, ela não lembra, não está mais na memória, até porque as pessoas esqueceram, que é a inflação. Na década de 80, você tinha marcação de preço no supermercado toda hora, né? Na época do Collor, né? E antes até do Collor, você tinha muita inflação. Então você não tinha como, como é que eu vou guardar dinheiro, né? E nós estamos tendo isso no país de novo. A inflação voltou. Essa nota de R$200 aí, o Lobo Guará, nada mais é do que a inflação batendo na porta. Sinceramente, eu nunca nem vi. Isso é verdade. O dia mostrou pra mim e falei, eu não conheço, não. Não é nem brasileira essa nota, né? Então, o que nós temos que tomar cuidado? Se você tiver hoje dinheiro, né, e um certo momento no Brasil nós vamos acordar e o dinheiro não vai valer mais nada. Tá? Você vai ter lá uma nota de R$100 e não compra mais a água na padaria. Tá? Porque o governo ele fica imprimindo moedas, então ele gera uma inflação desse dinheiro, ele perde o poder de compra. Então, se você tiver dinheiro, né, eu tenho dinheiro, você vai chegar um momento que você pode isso virar pó, né? Isso não vai valer nada. Quando você tem uma ação da Bolsa de Valores, você não tem dinheiro. Né? Eu vou dar um exemplo, aqui você comprou a Vale do Rio Doce. Não estou recomendando nada, que eu só estou falando, você tem a Vale do Rio Doce ou a Petrobras, você passa a ter uma ação, você passa a não ter mais dinheiro. E esta ação hoje vale, sei lá, R$10, R$20, R$30. Ela tem um valor, mas se ela mudar não é a moeda, dinheiro. continua o valor.
E aí, o que a Petrobras ela vende? Ela vende combustível. Você já viu no posto de gasolina quanto está o combustível? Se você fizer há 5 anos atrás, ele corrige o combustível pela inflação. Então, de certa forma, você está corrigindo o seu patrimônio aí em inflação, que você tem que entender essa relação. Às vezes as pessoas acham que, poxa, eu investi lá no banco, no CDB e ganhei dinheiro. Não, você viu o número do seu dinheiro crescer, mas a inflação foi maior do que o seu dinheiro, então você ganhou menos, você perdeu o poder de compra. O que é isso daí? É você lembrar que em 1994, talvez você comprava com 10 mil reais um Gol 1.0. E hoje você compra um Gol 1.0 com 60 mil reais. Significa que se tivesse pegado 10 mil reais lá em 94, eu vou deixar na gaveta, porque quando eu tiver ali meus 30 anos, eu vou comprar o Gol. Você não compra mais, mas é o mesmo dinheiro, não é? Não é 10 mil reais, é do mesmo dinheiro. Mas a inflação comeu o teu dinheiro. E agora, pessoal, é o seguinte, falando da sua formação na escola austríaca, no MB, a gente vai fazer um quadro, tá? Portanto, chegou a hora do quadro. Cara, o quê? Roda a vinheta! Ó, seguinte, Felipe, esse quadro é referente à sua paixão, que é o karaokê, tá? E eu vou te dar... Pega a prancheta, pessoal. Cadê aquela prancheta, por gentileza, e uma caneta pra ele? Tá com vocês aí, o pessoal vai pegar. Enquanto eles pegam lá, eu vou fazer pra você algumas perguntas de alternativas, tá? E todas relacionadas ao seu mundo de negócios, tá? E aí, esse é pra ele, isso, pra você, a caneta, vê se tá pegando a canetinha aí. Aí você vai escrever se a alternativa A ou B ou C correspondente e vai mostrar pra gente ali na câmera, tá? Pro pessoal focar ali. Faz grandão. Pode desenhar grande a sua maneira, até a gente vai ver como é que é os seus dotes artísticos. E é o seguinte, se você perder, você vai ter que pagar aqui um mico. Não sei se é mico ou não, né? Às vezes eu posso estar falando besteira, até uma coisa boa pra ele. E aí você vai ter que cantar alguma música como se fosse um karaokê que o pessoal da produção vai escolher, tá? Então, meu amigo, já vou falar pra você aqui, eles não pegam leve. Trata de acertar isso aí pra você não passar vergonha. Vamos acertar. Quem disse isso? Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. Letra A, Thomas Edison. Letra B, Ludwig von Mises. Letra C, o famoso poeta popular Compadre Washington. Quem disse isso? Valendo. Cara, você acerta isso, pelo amor de Deus. Letra B, isso ele desenhou B aqui, ó, até com sombreado. Sensacional. Segunda, pode ir? Pode. Bora. Quais são os principais fundamentos da escola austríaca? A. Individualismo, metodologia, subjetivismo, a empresa privada e mercado livre. B. Humildade, lealdade e procedimento. C. Nós trupica, mas não cai. Valendo. Foi? Deixa eu ver. Tá afinado, menino. Tá afinado. Cara, você tá a um passo de não pagar esse mico. Você tá um passo. Vamos lá. 3. Quais dessas alternativas estão corretas? A. Os impostos deveriam ser voluntários e não impostos. O Palmeiras não tem mundial. Ou C. Todas as alternativas assim. Olá, qual a sua resposta, jovem? Na. Porra, velho! Temos um palmeirense aqui, não é mesmo? Sensacional, gostei. Pessoal, esse quadro agora teve o apoio da Alpha Norte Cross Fitness. A Alpha Norte Cross Fitness, pessoal, ela é o maior e melhor centro de cross training da Zona Norte de São José do Rio Preto. Lá você pode encontrar um ambiente amplo e seguro, com as novas normas do Covid-19. Então, seja saudável, seja Alpha Norte. Pessoal, esse foi o quadro... Cara, o quê? Felipe, seguinte, falando ainda sobre liberalismo, o IMB, puxando, ele não só é uma escola de economia, né? Ele também foca muito no direito. Você pode recordar pra gente? Economia, direito, filosofia e ciências sociais.
e Ciências Sociais. Você também, pessoal, para quem não sabe, dificilmente aqui em Rio Preto região não sabe, mas o Felipe, ele saiu a candidato à Prefeitura de São José do Rio Preto. Felipe, você pode fazer um balanço para a gente de como foi a campanha e como você projeta a cidade nos próximos anos, por gentileza? Claro. Bom, quando você está ligado à questão de financeiro, investimento, o Brasil se move muito por decisões políticas, né? E você acaba tendo que entrar nesse conhecimento, nesse saber político, até para tomar melhores decisões para investir dinheiro, né? E a escola me deu um embasamento muito grande também nessa questão política, né? Essa questão do direito, filosofia, ciências sociais me deu um embasamento muito grande. Eu acho que todos nós, como brasileiros, nós deveríamos ser partidários, deveríamos tomar lado. De fato, esse negócio de ficar em cima do muro... muita gente em cima do muro, então, né? Tem que tomar lado. E as mesmas pessoas que estão em cima do muro são as que mais falam, né? Exatamente. Acho que isso é um problema do Brasil, né? Você não sabe aquele deputado o que ele que lado ele está ali meio velado, é meio que um jeitão esquisito do Brasil. Você pega em outros países, como Inglaterra, como próprios Estados Unidos, aquele deputado está lá, por exemplo, para defender a arma, o cigarro ou o aborto. Quer dizer, é claro, é transparente. Mas né? você acha que os deputados eles fazem isso porque eles não sabem o dia de amanhã lá dentro? É aquela simbiose, né? aquele jeitão fisiológico. É um preguinho daqui, um carguinho dali. Então, essa é uma atitude ruim. Então, eu resolvi ser partidário. Eu acho que nós devemos sim ser partidário. Eu tomei um lado. Quando o Partido Novo foi aberto, foi fundado, eu tomei um lado. Eu acho que, isso daqui dá para ter lado, dá para ser partidário. Eu me filiei ao partido. E, num certo momento, em Rio Preto, o Partido Novo trabalha como instituição. E ele, então, criou algumas métricas nas cidades acima de 300 mil habitantes para conseguir lançar candidatos. Eu acompanhei isso. Em São José do Rio Preto, eu achei que mais de 30 empresários gostariam ou se lançariam a prefeito aqui. Acho que tem muita gente de altíssimo gabarito para isso na cidade. E, infelizmente, as pessoas estão afastadas da política e ninguém se colocou à frente desse pleitear esse cargo. Eu não tenho rabo amarrado com ninguém, não tenho rabo preso. Falei, não, eu vou me lançar, eu vou me colocar meu nome. Coloquei, e até no sentido de eu me provar como uma chancela, né? Porque é um processo seletivo rigoroso, foram 3 meses de processo seletivo, passei por sabatinas, por testes, entrevistas. Então tem um processo seletivo para você entrar no partido, é isso? Para você, na verdade, entrar não, mas para você se candidatar a qualquer cargo, você precisa passar por processo seletivo. Uau, que demais. Então eu passei lá pelo processo, são 3 fases do processo, passei nesse processo e me lancei a candidato, né? Fizemos uma campanha bonita, honesta, muito humilde em termos financeiros, né? Sim. A gente não usa dinheiro público, isso é importante a gente falar. Foi até um conceito da campanha do Novo, né? Que ele não usa fundo partidário. Não usamos fundo partidário, usamos dinheiro de doação, Sim. de terceiros, e pessoas que acreditam no nosso projeto, e pessoas que ganham dinheiro de forma legítima, né? Pessoas que querem ajudar esse projeto. E eu acho que a nossa, vamos dizer, a nossa performance foi muito boa. Quem quer o Novo, né? O Partido Novo em Rio Preto não é conhecido, o Felipe Marchesoni muito menos. Então nós fizemos uma campanha de 10 candidatos, ficamos aí na 6ª posição, tivemos uma boa performance. E eu digo o seguinte, a democracia é uma beleza porque o povo tem aquele gestor que ela merece, né? Então o Rio Preto aí, acho que 30% de Rio Preto escolheu o atual prefeito, porque nós tivemos aí recordes de abstenção, pessoas que não foram votar, né? Mas devido à pandemia? Historicamente, nós temos aí 20%, 22% que não votam em Rio Preto. Nós tivemos mais esse ano, quase que 30%, com certeza por causa da pandemia. Eu vejo para a cidade 4 anos, normalmente quando você tem a segunda gestão de um prefeito, né, que o prefeito atual está em seu 2º mandato, e isso a própria escola austríaca nos ensina que é um modelo de incentivo, né? Qual incentivo esse atual prefeito tem em cuidar bem da cidade se ele não vai poder ser reeleito, né? Isso é um ponto interessante a pensar. De se pensar. Porque é um momento de incentivo. Eu vou
eu vou cuidar bem, porque senão eu não vou ser reeleito. Então, é aquele último sprint, né? Poxa, eu vou terminar os 4 anos aqui, sei lá o que eu vou fazer da vida, né? E é legal eu até falar para sua audiência aqui, porque a questão é que você tem 4 formas de você usar o dinheiro, né? Pessoal, anotem isso, tá? Isso é muito legal. Vamos lá, porque tomem nota. é o jogo dos incentivos, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma analogia aqui com almoços, tá? Então, você tem 4 formas de você gastar dinheiro. A primeira forma é você gastar o seu dinheiro com você mesmo. Então, dependendo do momento de vida que você tá, talvez você vai comprar uma marmita de R$10, talvez você vai comer num restaurante mais barato, ou, dependendo do momento de vida, você vai comer em restaurante mais caro. Vai depender do seu momento, porque o dinheiro é gasto com você mesmo. Então, essa é a primeira forma de você gastar dinheiro. A segunda forma é um terceiro gastar dinheiro com você. Então, sei lá, liga um tio seu, fala assim, viu que eu tô indo aí te visitar, escolhe o restaurante. Bem provavelmente você vai escolher uma Farrogril, você vai escolher um restaurante. Aliás, o pessoal da minha família podia fazer isso mais vezes, né, pessoal? Então aqui, é só me ligar, o celular vocês já têm, e por favor. Você vai escolher restaurantes aí, Flor de Sal, ou porque não é o dinheiro do terceiro gastando com você. Sim. Então você vai querer a melhor qualidade, porque você não tem um custo. Essa é a segunda forma. Uma terceira forma de você gastar dinheiro é você gastar o seu dinheiro com um terceiro. Então, sei lá, o irmão vai casar, chamou o padrinho, vai gastar com a geladeira. Não tem jeito. Vai ter que comprar geladeira, vai ter que ir lá nas Casas Bahia comprar a geladeira, não tem jeito. Vai gastar dinheiro com o terceiro. Mas é o seu dinheiro gastado com o terceiro. Entendi. E a quarta forma de você gastar dinheiro, que essa é a forma mais vil, a forma mais cruel, é você gastar o dinheiro do terceiro com o terceiro. Não há incentivo. Todos os 3 primeiros, você Existe tem um incentivo. De alguma parte, de algum lado. Seu incentivo lá no primeiro era talvez economizar, o seu segundo é ter a melhor qualidade, com você é incentivo. O terceiro, putz, eu vou ter que dar um presente, Tem jeito, vou ver, né? Tem jeito. Tem que fazer. Agora, essa quarta forma ela é terrível, né? É a população sendo expropriada via impostos, você tira impostos de tudo que é lado, e no Brasil é um jeito pior, porque é um imposto sobre cascata. Quando você compra uma água mineral, lá tem uma cascata de imposto terrível. Então o imposto ele fica meio velado nos produtos de consumo. E aí esse imposto está indo para um caixa lá que você não sabe para onde que vai para gastar em serviços com a população. Qual é o incentivo desse gestor gastar esse dinheiro bem? Ele tem incentivo de economizar? Ele não tem. Ele tem incentivo de... Ele não há incentivo para ele fazer. Então esse é o perigo, né, de você ter essas questões aí, de você ter gestores que mexem no dinheiro público para investir no público, por causa dessa quarta forma de usar o dinheiro. Pegaram essa dica, pessoal? E é com essa dica que a gente vai encerrar o programa de hoje. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. Eu espero que vocês aí, pessoal que estejam assistindo a gente, tenham esclarecido mais sobre investimentos, sobre como conduzir o seu dinheiro, especialmente na pandemia. E agradecemos desde já a sua audiência. Felipe, muito obrigado. Pessoal, e até o próximo Entrevista. Obrigado, Wilker. Boa noite. Falei boa noite, agora falo bom dia e boa tarde.